com vocês? Vamos então, como prometido, a correção das atividades do módulo 31. Vamos lá então. A atividade em grupo está na página 63. Nessas atividades, você formará com seu grupo uma pequena banca de advogados. Sua tarefa é examinar os casos propostos nas questões, consultar o texto da lei, os advogados dizem compulsar a lei, discutir com seus colegas e ajudar seu grupo a tirar conclusões. Então vamos fazer isso agora, tá bom? Para tirar as dúvidas e fazer essas questões, nós temos como base o texto que está na página 66, né? É o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então vamos lá. Exercício 1. O autor Hans Christian Andersen viveu na Dinamarca do século XIX. Quando foi escrito, o conto A Menina dos Fósforos refletiu uma situação social da Europa daquela época. Para nós, leitores brasileiros do século XXI, a história da pequena vendedora de fósforos ainda é atual? Essa história ainda é atual? Dê exemplos para justificar a sua resposta. Nós discutimos isso em sala, vocês se lembram? Que essa história ainda é atual aqui no Brasil e que ainda há crianças que trabalham e sofrem em casa. Então, a nossa resposta poderia ser a seguinte. Passados quase 2 séculos de sua publicação, em países como o Brasil, ele continua muito atual. Ainda hoje, há uma grande quantidade de crianças abandonadas que vivem nas ruas ou que são obrigadas a esmolar ou a trabalhar como engraxates, lavadores de para-brisa de carros, coletores de lixo, distribuidores de propaganda, vendedores de balas nos semáforos e etc. Exercício 2. Olha só. Suponham agora que o conto de Andersen se passasse em nossa época. Considerando o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, citem 3 direitos que no conto teriam sido negados à menina. Expliquem indicando os tópicos das disposições preliminares do ECA que teriam sido transgredidos pelos adultos, a família e a sociedade. Então, consultando o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos ter que encontrar 3 direitos que foram negados à menina. Então, a nossa resposta poderia ser assim. Todos os tópicos dessa lei foram transgredidos. De acordo com o artigo 3º, foram negados à menina dos fósforos os direitos fundamentais e as possibilidades e facilidades de desenvolvimento em condições de liberdade e dignidade. Já no artigo 4º, tendo morrido de fome e de frio, foi negado à menina o direito à vida, à saúde e à alimentação. Obrigada a trabalhar nas ruas, foi-lhe negado o quê? O direito à educação, já que ela não poderia ir à escola, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade. Já não podendo voltar para casa, foi-lhe negado o quê? A convivência familiar. Não podendo participar das festas de Ano Novo, foi-lhe negado o direito à convivência comunitária. Já conforme o artigo 5, a menina foi vítima de negligência, já que foi abandonada nas ruas. Exploração, já que havia que trabalhar, ela tinha que trabalhar. Violência, crueldade e opressão, já que ela apanhava do pai quando não conseguia vender os fósforos. Número 3. Uma lei não atingirá seus objetivos e não terá eficiência se apresentar contradições, ideias opostas, entre seus artigos. Leiam o artigo 16 e os artigos de 82 a 85 do Estatuto. Então, vamos lá. O artigo 16 está na página 67 e está escrito assim. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 1. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, as crianças têm direito, crianças e adolescentes, né, de ir e vir e estar nos espaços públicos e comunitários. Agora, o que diz lá os artigos, o que dizem os artigos 82 a 85? Por exemplo, aqui o 82 é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, pensão ou estabelecimento, salvo se autorizado pelos pais. Já no 83, diz que a criança não poderá viajar para fora da região onde reside, a não ser que seja por autorização dos pais. Não pode viajar sozinha, a não ser que seja por autorização dos pais. Já com relação ao exterior,
A autorização é dispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhado de pais ou responsável ou viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Ou seja, a liberdade de ir e vir sofre restrições, e é isso que está pedindo na letra A para que a gente explique que liberdades e direitos estabelecidos no artigo 16 sofrem restrições nos artigos de 82 a 85. Expliquem. Então, fica assim. O direito de ir e vir e o de frequentar espaços comunitários sofrem restrições nesses artigos. A criança e o adolescente devem estar acompanhados dos pais ou responsável ou munidos de autorização para hospedar-se em hotel ou para viajar para fora da comarca em que residem. Para viagens ao exterior, ainda se exigem mais coisas, né? As exigências são maiores. Letra B. Existe contradição entre essas restrições e os direitos amplos estabelecidos no artigo 16? Expliquem. Não existe contradição, pois o próprio artigo 16 já anuncia que o direito à liberdade de ir e vir e de frequentar logradouros públicos e espaços comunitários não é absoluto, ou seja, ele é limitado por restrições legais. Assim, nos artigos 82 a 85, o próprio Estatuto já estabelece algumas restrições. Letra C. Vocês consideram justas essas restrições? Releiam os artigos 3º, 5º, 6º e 15 do Estatuto e encontrem neles uma justificativa para essas restrições estabelecidas pela lei. Então, nesses artigos, nós encontramos a justificativa. E sim, pensamos que a partir delas isso é justo. Como poderia ser nossa resposta? A criança e o adolescente são pessoas especiais, vivendo em condições peculiares, diferentes, por estarem em processo de desenvolvimento. Isso está lá no artigo 6º e artigo 15. Portanto, essas restrições não negam seus direitos, mas, pelo contrário, garantem-lhes o direito à proteção e à segurança. O artigo 3º estabelece que o gozo dos direitos fundamentais não pode prejudicar a proteção integral da criança. Os adultos não podem, por ação ou omissão, está lá no artigo 5º, colocá-los em situações de risco, por exemplo, em viagens sem acompanhantes. Então, é justo e é justificável pela própria condição da criança e do adolescente. Número 4. Aqui há um problema que nós temos que resolver. Luiz, de 13 anos, e sua irmã, de 11 anos, moram na cidade de Franca, São Paulo. Seus avós maternos moram em Passos, Minas Gerais, e seus avós paternos em Campinas, São Paulo. Os irmãos queriam viajar nas férias para Campinas, mas sabiam que os seus pais não poderiam levá-los. Consultaram, então, o artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente, preparando argumentos para conseguir o consentimento dos pais. Advogaram tão bem que ganharam a causa. Então, olha aqui os locais que eles estão e precisam ir, certo? Eles moram em Franca, eles gostariam de ir visitar os seus avós lá em Campinas. Então, vamos ver, Campinas é um pouco longe de Franca. Vamos ver qual foi a solução. Letra A. Quando os pais disseram que a criança não pode viajar sozinha, os filhos explicaram que isso não estava de acordo com a lei. Que argumento devem ter usado para isso? Os filhos devem ter explicado que, pelo artigo 83 do ECA, crianças podem viajar sozinha desde que tenham uma autorização judicial. Então, nessa parte, eles já conseguiram convencer os pais. Letra B. Convencidos pelo argumento dos filhos, os pais sugeriram que viajassem para Passos. Como a cidade é bem próxima, não precisariam conseguir uma autorização judicial. Mas Luiz e Luísa quiseram replicar. Quais devem ter sido suas explicações com base no ECA, tudo com base em lei? Bom, devem ter explicado que Passos era bem próxima, mas situava-se em outro estado. O Estatuto, artigo 83, parágrafo 1º A, dispensa autorização apenas quando se trata de comarca contígua,
na mesma unidade da federação, no mesmo estado. Portanto, a autorização era necessária tanto para viajar para Campinas como para Passos. Era indiferente, já que saía do município onde eles estavam, né? Os pais finalmente concordaram com a viagem e disseram que solicitariam a autorização judicial. Então Luiz disse orgulhosamente que para ele isso não era necessário. Qual argumento legal ele deve ter utilizado? Bom, o Estatuto define como criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e como adolescente aquela que tem 12 e 18 anos. Luiz, com 13 anos, é um adolescente. O artigo 83 exige autorização judicial apenas para as crianças, então só a irmã dele necessitaria, ele não. Vamos aos testes. Leia os textos a seguir para resolver o teste. Estatuto do Índio, Lei nº 6001, de 19 de dezembro de 1973. Artigo 1º. Esta lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los progressiva e harmoniosamente à comunhão social, nacional. Parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do país nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta lei. Texto 2. Uma pessoa foi presa e um índio apreendido durante manifestação contra a Copa do Mundo em Brasília. Percebam o teor desse texto. Uma pessoa foi presa e um índio apreendido durante manifestação contra a Copa do Mundo em Brasília. Teste 1. Em maio de 2014, algumas pessoas protestaram nas redes sociais contra a legenda, texto 2, por julgá-la preconceituosa. Considerando os substantivos utilizados pessoa e índio, pode-se afirmar que... Vamos lá, os protestos eram justificáveis ou não? As pessoas estavam protestando com razão ou sem razão? O que vocês acham lendo as alternativas e lendo o texto 2? Os protestos se justificavam, porque pela legenda, pelo texto que nós lemos, quem escreveu está distinguindo pessoas e índios, como se índios não fossem pessoas. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Os protestos se justificavam, pois pela linguagem da legenda, pode-se entender que os índios são tratados como não pessoas. Teste 2. Assinale a alternativa que traduz corretamente o título, que aparecem nas leis, das disposições preliminares. O que significa isso? Está logo no começo das disposições preliminares. Ora, se aparece lá no comecinho da lei, só pode ser a letra D, sobre as determinações legais da lei, né? Introdutórias, tá bom? Teste 3. Leia as seguintes afirmações sobre o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, página 63. Então, vá lá na página 63, ao artigo 4º, tem logo após o parágrafo único desse artigo e as alíneas A, B, C e D, certo? Encontraram? Página 63. Agora vamos ver o que se fala sobre esse artigo aqui no teste. 1. O substantivo prioridade pode substituir, sem prejuízo do significado, os substantivos abstratos que iniciam as alíneas A, B e C do parágrafo único. Então, vamos lá. Nas alíneas do parágrafo único, tem as palavrinhas primazia, precedência, preferência, destinação privilegiada. Eu posso trocar por prioridade? Significa prioridade? Sim ou não? Sim, então está correto o número 1. Está correto o número 1. Número 2. O atendimento preferencial de crianças em prontos socorros é garantido em hospitais públicos, mas não nos particulares. Será que isso está correto? Vamos ler lá na linha A. A linha A diz assim, primazia, prioridade de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
Então, não está dizendo aqui que é só em hospitais públicos. Então, essa afirmação está errada. Número 3. O poder público pode exigir que os pais matriculem seus filhos menores em escolas e tenha a obrigação de oferecer vagas em escolas públicas gratuitas. Então, olha só, lá na linha D, por exemplo, diz que a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. E logo no comecinho do artigo 4º diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar a efetivação dos direitos referentes à educação. Então, essa alternativa 3 está correta, tá bom? Então, aqui nós temos como correta a letra C, a alternativa C, que diz que apenas as afirmações 1 e 3 estão corretas, certo? Então, finalizamos a correção do módulo 31, inclusive com os testes. As respostas, a correção do exercício 1, 2, 3 e 4 do Em Casa será enviado na agenda, tá bom? Então, façam a correção direitinho aí no livro de vocês. Espero que tenham gostado e entendido o texto normativo, o texto da lei, tá bom? Um abraço!